Que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje vamos falar sobre mediunidade que antecede as manifestações estudadas na codificação espírita. Iremos conversar sobre o tema mediunidade nos tempos de Jesus e, além disso, abordaremos algumas questões sobre a mediunidade na época de Moisés. E para conversar conosco, convidamos Christian Moreira, do Centro Espírita Caminheiros de Jesus. Seja bem-vindo, Christian. Muito obrigado, Renato. É com muita alegria que a gente retorna esse programa para falar desse tema, né, sobre mediunidade nos tempos do Cristo. Esperamos que seja um programa assim, muito proveitoso para todos nós. Christian, como primeira pergunta, nós questionamos o que é mediunidade? Bem, mediunidade, na verdade, é um atributo do ser humano, não é? Nós, assim, pensamos, quando não estudamos o Espiritismo, que a mediunidade é uma coisa sobrenatural. Na verdade, a mediunidade, ela é da natureza. O homem, como tem a capacidade de pensar, de falar, tem a capacidade também de se comunicar ou de sentir a presença dos seres espirituais, dos seres desencarnados, que também são entes presentes na natureza. Então, a mediunidade é a capacidade que o ser humano tem de sentir de alguma forma a presença e a existência dos espíritos. Essa é uma definição dada pelo próprio Allan Kardec. Então, a segunda questão que nós levantamos é de que a mediunidade seria uma invenção do Kardec ou do Espiritismo? Não, de forma alguma. O que Allan Kardec fez foi capturar vários conhecimentos, várias verdades, que são verdades universais, e enfeixar isso num corpo doutrinário, explicar essas verdades. Ele fez isso, por exemplo, com relação à reencarnação, que é um conceito que existe desde os hindus, desde antes dos hindus, né? E fez isso com a mediunidade. Na verdade, a manifestação mediúnica, ela iniciou com o homem quando o homem começou a pensar, né? Milhares de anos atrás, não é? Então nós temos aí nas publicações, nos livros que deram origem às grandes religiões, fatos mediúnicos. E ao longo da história, os homens de gênio, os homens iniciados, os homens observadores, os cientistas, os sábios, os filósofos, muitos religiosos, vivenciaram, observaram e descreveram manifestações mediúnicas. Então, na verdade, Allan Kardec, ele não inventou a mediunidade. O que Allan Kardec fez foi estudar a mediunidade de forma metódica, aproveitando um momento, que era um momento da história da humanidade em que aquilo deveria acontecer, né? Que são os fenômenos que hoje nós chamamos de fenômenos das mesas girantes, que foi uma manifestação mediúnica ostensiva em toda a Europa. E Allan Kardec, de efeito físico, uma manifestação física, é um tipo de manifestação mediúnica. E aí Allan Kardec foi atraído para aquele fenômeno, ele que era estudioso do magnetismo, estudou aquele fenômeno e colocou as suas conclusões, secundado pelos espíritos superiores, num corpo doutrinário, que é o que hoje nós chamamos de doutrina espírita. Nessa linha de raciocínio, então, Christian, todos nós somos médiums? Inclusive, essa foi uma pergunta que foi respondida por Allan Kardec. Todos nós somos médiums, porque a mediunidade, ela é uma faculdade inerente ao homem. É como a faculdade de pensar. Então, além dos 5 sentidos que nós temos, nós poderíamos acrescentar mais o dom da mediunidade? Poderíamos acrescentar vamos dizer, essa faculdade. O que diferencia-se de pessoa a pessoa é a condição mediúnica, é o quanto ela capta do mundo espiritual que existe, mas todos nós somos médiuns. Muito bem, nós agradecemos o Christian e vamos para um breve intervalo e já voltamos. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e estamos conversando hoje sobre um assunto muito interessante, que é a mediunidade no tempo de Jesus. Mesmo antes de Jesus, vemos relatos no Velho Testamento sobre fenômenos mediúnicos. Por que esses fenômenos chamavam tanta atenção e precisavam ser tão ostensivos, como, por exemplo, as 7 pragas do Egito, Christian? Olha, se é que aquilo foi um fato mediúnico. Não, foi um fato mediúnico, sim, devido em grande parte à mediunidade de Moisés, né? Que Moisés era um médium ostensivo. E hoje a gente entende as 7 pragas do Egito como um fato mediúnico e magnético. Existe grande participação dos fenômenos magnéticos nos fenômenos mediúnicos. O fenômeno pode ser magnético sem ser mediúnico, mas não pode ser mediúnico sem ser magnético. É uma questão de magnetismo, né? Então, Moisés, ele era um médium de notáveis capacidades, notáveis condições. Um dos espíritos mais evoluídos, ou mais avançados para a época, ele era talvez o espírito mais avançado que estava encarnado naquela época. Então, devido ao fato de que aqueles fenômenos eram necessários, era uma necessidade histórica, os hebreus precisavam se emancipar do Egito, eles precisavam retornar para o seu país para prosseguir a sua missão. Não é? Qual era a missão dos hebreus? Receber o Messias prometido, receber Jesus. Então, naquele momento, aquele médium fantástico chamado Moisés começou a atuar entre os egípcios. Não é? Ele foi criado como príncipe egípcio, tinha uma grande condição intelectual também, e aí provocaram-se aqueles fenômenos conhecidos aí como as pragas do Egito. Né? Não é bem aquilo que a gente lê na Bíblia que aconteceu. Claro, a Bíblia tem um livro que tem mais de 4.000 anos, então a gente tem que filtrar hoje com os olhos da razão e da ciência. Mas grande parte dos fatos narrados do Velho Testamento foram provocados pela mediunidade de Moisés. Talvez pela dureza do coração humano, né? Daquele povo que tinha os hebreus como escravos sem querer libertá-los, era necessário que houvesse aquele fenômeno que impactasse. Ostensivo, né? Um fenômeno ostensivo. Mas a mediunidade ostensiva, ela sempre aconteceu na história da humanidade. A mediunidade ostensiva sempre esteve presente na história da humanidade, em vários momentos. Aí nós podemos citar vários fatos históricos, na época de Moisés e depois de Moisés. Por exemplo, os romanos tinham os oráculos. Os romanos e os gregos tinham os oráculos, que seriam a manifestação dos deuses. Na prática, como é que aconteciam os oráculos? As pessoas iam consultar os oráculos e as vozes dos deuses se faziam ouvir. Todo mundo escutava através das pitonisas, né? Ou mesmo o que a gente chama de voz direta. Todo mundo escutava a voz do Deus, né? Seria o Deus. Na verdade, isso é um efeito mediúnico que era causado pelos sacerdotes, que eram médiuns. A interpretação da época é que aqueles efeitos seriam devido às interferências divinas dos deuses que os romanos, que os gregos adoravam. Entre os egípcios, entre os celtas, entre os persas, entre os chineses, entre os assírios, todos os povos têm nos seus livros históricos seminais, vamos dizer assim, relatos de fenômenos que hoje nós podemos categorizar a conta de fenômenos mediúnicos, provocados, na sua maioria, por médiuns desconhecidos. Inconscientes. Né? Mais próximo a nós aí, nós temos, por exemplo, a história de Joana d'Arc, que é uma história assim tão única, fabulosa. A história de Joana d'Arc, tão fabulosa, que existem estudiosos da história mesmo, da humanidade, que dizem que aquilo não aconteceu. Ela era uma jovem, ela era muito jovem, e ela escutava a voz dos espíritos, que ela achava que eram os santos da devoção dela, Santa Catarina, Santa Margarida, São Miguel, e aqueles espíritos falaram para ela procurar o rei. Ela foi e procurou o rei, e atuando ali com o seu magnetismo sobre o rei, ela pediu para o rei um exército. Ela tinha 17 anos, era uma adolescente. O rei deu o exército para ela. E ela foi lutar contra os ingleses e venceu os ingleses, sendo depois capturada e depois ela foi queimada na fogueira, na cidade de Orleans.
Em razão dos fenômenos que ela provocava, ela foi tida como bruxa. Foi tida como bruxa. Inclusive, a acusação principal dos ingleses, né, que a capturaram, foi essa. Ela foi queimada como bruxa. Voltemos lá para a época de Moisés. O fato da recepção dos 10 mandamentos sobre o Monte Sinai é considerado um fenômeno mediúnico? Hoje nós podemos categorizar como tal, como fenômeno mediúnico. Moisés, ele era, como eu já falei... A sarça que ardia sem queimar. A sarça que ardia sem queimar, né, provocados por ele mesmo, né, na mediunidade dele mesmo. Então, no momento em que ele recebeu os 10 mandamentos, Allan Kardec, os espíritos superiores na obra kardeciana, eles categorizam os 10 mandamentos como uma das revelações recebidas pela humanidade, né? Então, de grande importância para a humanidade. Então, Moisés subiu ao Monte Sinai e ficou ali em oração e recebeu, ele achava que era de Deus, mas na verdade eram dos espíritos superiores que se responsabilizavam pela missão dele, Moisés, né? Os 10 mandamentos, e gravou os 10 mandamentos em pedra. Não é? Então, assim, uma interpretação apressada, a gente poderia falar assim, foi um fenômeno psicográfico. Pode não ter sido um fenômeno psicográfico, mas a origem, como nós entendemos hoje psicografia, né? Mas a origem dos 10 mandamentos com certeza foi espiritual. E ele captou aquilo, ou por psicografia, ou por intuição, ou por audiência. Aí os livros do Velho Testamento não deixam claro, né? Mas ele captou aquilo e gravou na pedra. Ele desceu do Sinai com os 10 mandamentos gravados em pedra. É uma coisa tão importante, essa revelação mediúnica. Foi tão importante que sobreviveu à história. Até hoje. Até hoje nós temos lá. Christian, outra época também impressionante em nível de fenômenos mediúnicos é a época de Jesus. Quais foram esses, se é que a gente pode qualificá-la assim, quais foram os mais comuns observados no tempo de Jesus? Veja bem, Renato, Jesus, ele tinha uma metodologia de ensino e de atrair as pessoas, que é a metodologia perfeita. Ele era espírito perfeito, é espírito perfeito. Né? O que Jesus fazia? Ele beneficiava. Como que ele beneficiava? Ele beneficiava com a palavra e ele beneficiava com a cura. Então Jesus atraiu inúmeras pessoas, muitas, milhares de pessoas, por causa das curas que ele provocava. Nós não podemos categorizar Jesus à conta de médium, porque ele está muito além da nossa compreensão de pessoa humana, muito além. Senão como um médium de Deus, né? Sim, que é o que os espíritos superiores falam, médium de Deus. Sim. Mas até para a gente entender Jesus como médium de Deus, não é uma coisa simples de entender. Tal a distância que ele está de nós. Não é um ser humano comum como nós, né? Não foi e não é como nós, não estava da forma como nós estamos aqui. Então, mas os apóstolos eram homens como nós. Então, na forma como Jesus fazia curas, os apóstolos começaram a fazer curas. Inclusive, enquanto Cristo ainda estava entre eles. Está relatado no Evangelho momentos em que Jesus mandava os apóstolos às cidades próximas para que curassem em seu nome. Não é? E após a partida do Cristo, eles começaram também a trabalhar nas curas, no benefício. Então, a gente pode dizer que a mediunidade mais importante, a mais presente, entre outras, porque existiram outras, na trajetória dos apóstolos, do cristianismo primitivo, com certeza foi a mediunidade de cura. Muito bem, nós também temos aquele exercício de mediunidade que, mesmo sem saber que era, o fato de Pedro caminhar sobre as águas, Sim. Né? De ser aquele homem preocupado em atender os pedidos de Jesus, né? Se entregou com o coração nesse ofício, né? De ser realmente o pedra sobre o qual ia se fundar a Igreja de Jesus. Né? Exatamente. Muito bem, meus irmãos, nós vamos por um breve intervalo e já voltamos.
O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa sobre o tema Mediunidade no tempo de Jesus. Jesus curou muitos obsidiados e enfermos. Que elementos da natureza estavam envolvidos nessa ocasião de cura, Christian? Bem, como a gente já começou a falar, né, a gente não pode categorizar Jesus como uma pessoa comum. Era um espírito que presidiu, conforme nos conta Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, a formação do nosso mundo, não é? E é o nosso governador, o espírito mais puro, é o espírito puro que esteve entre nós. Mas a natureza, ela tem inúmeros elementos que já foram estudados por Allan Kardec, hoje são estudados pela física moderna, que são elementos que Kardec chamou de fluidos. Os espíritos definiram um elemento chamado fluido cósmico universal, como sendo a matéria essencial que dá origem a todas as outras matérias. A primária. A primária. Tudo que existe no nosso mundo é oriundo dessa matéria primária, dessa matéria essencial, que Allan Kardec, os espíritos superiores, na obra kardeciana, chamaram de fluido cósmico universal. Então tudo que é matéria origina deste fluido primário. Exatamente. Então existe uma unidade na natureza. Uhum. O que Jesus fazia era manipular o fluido, dando a esse fluido características curativas. Por que nós não damos conta de fazer isso hoje? Mas nós não damos conta de fazer isso com a condição de Jesus, porque Jesus, como eu já disse, é um espírito diferente, mas isso acontece. Essa é a capacidade individual de cada ser, né? Mas isso acontece, tanto que acontecem curas em instituições religiosas, acontece cura no centro espírita, acontece cura na igreja católica, curas milagrosas, não é? Então isso está fartamente relatado na história da humanidade e na história das religiões, pelo mesmo mecanismo, que é qual? A manipulação do fluido. Jesus fazia isso usando o poder superior do seu espírito, não é? E hoje isso é feito ainda, né? Então você fala, nós não conseguimos da forma como Jesus fazia. Instantaneamente, mas nós observamos curas feitas por grupos mediúnicos. Isso eu vou repetir, é fartamente documentado, inclusive no meio científico. Não é? Como é que são curadas doenças através do passe magnético, através da água fluidificada, através dos trabalhos de oração em grupo, não é? Através, né, da manipulação dos fluidos que existem na natureza. Então são elementos da natureza, eles existem na natureza. Não existe milagre, não existe derrogação da lei de Deus. Isso é a medicina do futuro, inclusive. Isso não descaracteriza a importância do que foi feito, né? Não, porque algumas pessoas acreditam o fato do Espiritismo dizer que não houve milagre diminui aquilo que foi feito. Não é o caso, né? O fato da gente explicar não diminui o fato. De forma alguma, muito pelo contrário, né? Eu acredito, sim, que engrandece a ação do Cristo e a ação daqueles apóstolos que o sucederam. Por quê? Porque o milagre ou a cura é uma obra da fé. Inclusive, estudando magnetismo, estudando a manipulação fluídica, a gente vai entender que a fé é um elemento primordial para dar ao fluido uma característica curativa. A fé e o amor. O amor é um elemento primordial para dar ao fluido, que existe em todos os lugares, né, uma característica curativa. Então, quando os apóstolos agiam e curavam, e o moderno médium de cura e o grupo de cura, né, faz hoje, é o quê? Uma manipulação fluídica baseada em grande medida na fé, no poder superior de Deus e no amor que existe imanente no universo. E no amor, né, no cuidado da criatura uma pela outra. A vontade de curar, o interesse. É isso que qualifica o fluido. Muito bem. Você mencionou aí há pouco tempo na fala
nas curas dos apóstolos, todos eles eram dotados dessa mediunidade? Os apóstolos eram, não obstante serem homens comuns, inclusive com falhas, algumas bem caracterizadas, né, nos textos evangélicos. Pedro negou Jesus, Paulo de Tarso chegou a perseguir os cristãos, era um homem extremamente orgulhoso, né? E aí a gente vê que os apóstolos todos eles tinham defeitos, eram homens até certo ponto... A dúvida de Tomé. Comuns, né? A dúvida de Tomé, né? Eram homens até certo ponto comuns. Por que até certo ponto? Porque eram espíritos preparados. Não obstante mergulhados na carne, sujeitos às limitações da carne, mas eram espíritos preparados. Talvez os mais preparados da sua época para receber e seguir com a palavra de Jesus. Eram aqueles, não é? Então, eles tinham certamente uma condição de fazer aquelas curas que em determinado momento da trajetória deles seria necessário que eles fizessem para que o cristianismo seguisse. Não é? Então, o Pedro e João, quando curam o aleijado na Porta Formosa, né? Que eles estavam ali seguindo e o aleijado veio ter com eles e Pedro falou, olha para nós. Ele olhou, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E ele levantou e saiu andando. Essa conexão com os olhos é importante em razão da emanação fluídica de um de outro. É uma técnica, inclusive, magnética. Quando você estuda o magnetismo que era praticado no século XVI, XVII, sem finalidades, sem a atuação da mediunidade, ou sem finalidades religiosas curativas, com essa base, né, do amor, você vê que é uma técnica de manipulação fluídica. Após a crucificação do Cristo, quando ele aparece aos apóstolos, que nome a gente pode dar a essa manifestação mediúnica e como que a codificação ou a revelação espírita explica esse fenômeno? Jesus ele se materializou entre os apóstolos, né? Ele estava, todos o viram, ele entrou no ambiente e todos o viram, na condição de espírito ali. Com porta fechada. Materializado, né? Portas fechadas, então ele se materializou. E uma coisa interessante que aconteceu também, nesse dia que hoje é conhecido como Pentecostes, né? Dia do Pentecostes, foi um desabrochar da mediunidade dos apóstolos, um desabrochar rápido, assim, né? Na verdade não foi rápido, porque eles já estavam sendo preparados ao longo do trabalho do Cristo para aquela tarefa. Parece que foi uma constatação de tudo aquilo que Jesus disse, né? Já vinha porque até então era teoria, né? Quando Jesus reapareceu, eles viram que era verdade. Verdade. Né? E aí a língua de fogo desceu sobre as cabeças deles. Isso é uma imagem poética muito bonita usada no Evangelho, que foi o que? O desabrochar da mediunidade dos apóstolos. Pelos dias de jejum, de oração, isso são técnicas, inclusive, de desenvolvimento mediúnico, né? Assim, quando você se priva, por exemplo, de carne, de bebida, não é? Para poder acelerar, apressar o desenvolvimento mediúnico. O próprio André Luiz fala isso, para não comer carne no dia do trabalho. E a oração. Também a oração, ela auxilia no desabrochar das faculdades mediúnicas. Então, estavam ali Jesus em jejum e oração, e Jesus esteve entre eles. E a partir daí, eles foram para a praça pública pregar nas línguas das pessoas que estavam no local, que eram muitas pessoas. Então, isso foi um fenômeno mediúnico de grande expressão. A própria obra que foi escrita pós-Jesus, né? Porque, na verdade, todos os evangelhos assim foram, né? Mas aquela que narra o ato dos apóstolos, é rica, é muito explícita a condição mediúnica de todos eles, sim, né? Exatamente. O outro que assim, a gente pode, além desses fenômenos que aconteceu com Pedro, que aconteceu com João, nós podemos citar Paulo de Tarso, que existem na obra dele, na vida dele, relatada lá por Lucas, que quem escreveu o Atos dos Apóstolos foi Lucas. Né? Então, na vida dele, existem inúmeros relatos dos mais diversos fenômenos mediúnicos. Curas, tem aquele relato da fenômeno que ele levou a picada de uma cobra muito venenosa e não sentiu o efeito do veneno. Então, também ele era um médium de notáveis capacidades. Muito bem, meus irmãos. Estamos encerrando aqui o nosso programa. E dizendo para você que se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com e que você vai ter outras informações.
Chegamos ao final então do programa Espiritismo em Ação. Agradecemos a presença do Christian conosco. Agradecemos também a você, telespectador, por ter nos acompanhado até aqui. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.